Seja por todos conhecido e amado nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu irmão e minha irmã, que alegria estar começando mais um programa com a palavra, direto aqui da TV Evangelizar, com sede em Curitiba, para todo o Brasil, para todo mundo. Que a graça, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, esteja na sua vida, nesta manhã de terça-feira aqui dedicado a Jesus das Santas Chagas. Nós queremos então pedir que as chagas redentoras e benditas de nosso Senhor Jesus Cristo toquem o nosso coração, toquem a nossa vida. Nós acabamos de transmitir a celebração da Santa Missa. Na Santa Missa é o lugar onde nós podemos tocar as chagas de Jesus. Em toda a celebração, cada parte da celebração da missa, nós podemos tocar pela fé as chagas de Jesus. E sobretudo podemos receber Jesus, podemos receber o seu corpo, sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que grande graça que nós recebemos em cada celebração da missa. E nós continuamos logo depois da Santa Missa com o programa, com a palavra, como o próprio nome traz a sua missão, meditando a palavra de Deus e através da meditação da palavra de Deus, tocar também nas verdades da fé e tocar em Jesus e nas suas chagas gloriosas. Tocar em Jesus as santas chagas, que é Jesus ressuscitado, para que Ele também nos toque com as suas chagas, transforme o nosso coração, transforme a nossa vida. Nós, meus irmãos, somos seres em constante evolução e transformação. A todo momento precisamos ser transformados pela graça de Deus. A todo momento precisamos abrir o nosso coração para que a graça de Deus possa produzir em nós frutos abundantes de graça, de salvação. Então, nesta manhã de terça-feira, eu te convido a entrar em oração comigo. E nós vamos rezar a Jesus das Santas Chagas, essa oração que nós já conhecemos, que é a oração a Jesus das Santas Chagas, que já foi recitada na missa e que nós vamos continuar rezando. E traga ao seu coração as tuas intenções, traga ao seu coração os seus pedidos, os seus agradecimentos também. Você que acompanha pelas redes sociais, coloque aí, escreva aí nas redes sociais quais são os teus pedidos, por quem você quer rezar, pelo que você quer rezar. E juntos, então, nós formamos essa corrente de oração de norte a sul do Brasil. Todos juntos nesta manhã rezando e elevando ao coração do nosso Deus os nossos pedidos. Porque Deus não conhece limites, não conhece geografia, não conhece tempo. Deus age no aqui e no agora da nossa história, em todo tempo, em todo momento. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Mentaliza aí no teu coração cada um dos teus familiares, pai, mãe, avós, filho, filha, esposo, esposa, neto, neta. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curastes da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Diga junto comigo. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão,
morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. E quando nós falamos de Jesus das Santas Chagas, nós falamos de Jesus ressuscitado. E todos nós somos chamados então a crer em Jesus ressuscitado. Ele é o fundamento da nossa fé cristã. Não é? São Paulo vai dizer, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então o que nós estamos fazendo aqui como cristãos? Porque nós como cristãos, e nós vamos logo entrar no período da quaresma e depois no período pascal, onde vamos viver com mais intensidade essa verdade. Na quaresma nós vamos viver um pouco mais intensidade a verdade dos sofrimentos de Jesus, da sua paixão, morte. E depois na Páscoa, a verdade fundamental que é a ressurreição de Jesus. Então quando nós falamos de Jesus das Santas Chagas, nós falamos de Jesus ressuscitado. Por isso ele está com suas chagas, ele mostra o prêmio, não é? O prêmio da vitória veio com ele. Qual é o prêmio da vitória? Ele nos libertou do pecado, da morte e do diabo. E traz no seu corpo as marcas da vitória, que são as suas chagas. Mas nós só podemos acreditar em Jesus ressuscitado através da nossa fé. Se nós formos homens e mulheres de fé. Uma fé viva. Não é? Que nos faça ver aquilo que vai dizer Guido Maria Conforte, São Guido Maria Conforte. Nós precisamos ter uma fé viva, que nos faça ver, buscar e encontrar Deus em tudo e em todos. Somente se nós formos pessoas de fé viva, nós podemos crer em Jesus ressuscitado e glorioso. Ele está vivo. Por quê? Porque com os nossos olhos físicos, nós não vemos Jesus ressuscitado. Inclusive as Sagradas Escrituras nos falam que Jesus ressuscitado apareceu para aqueles que ele quis. Não foram todos que viram Jesus ressuscitado. Agora, pela nossa fé nós podemos sim, não somente ver o ressuscitado através da nossa fé, mas tocar no ressuscitado, tocar nas suas santas chagas. Por isso o nosso tema de hoje vai direcionado à fé. A fé nos fortalece e salva. Se nós queremos ser fortalecidos na nossa vida espiritual, nós precisamos de fé. E somente uma pessoa de fé pode aceitar a salvação trazida por Jesus. Se você não tem fé, é difícil entrar na questão da salvação. É difícil entender a questão da salvação. Se nós não temos fé, até mesmo para nós até mesmo para nós aceitarmos a ressurreição de Jesus, vai parecer uma loucura. E quanta gente descrente, quanta gente que não tem fé, quanta gente que não acredita nos mistérios da redenção, que vive como animais, que nem rezar reza. E aquilo que vai dizer Santa Teresa d'Ávila, e depois também é sabedoria popular, quem não reza vira bicho. E por quê? Porque não crê mais em nada. Um animal não crê, o animal não tem, o intelecto não tem a capacidade de crer. A fé é algo que Deus dá àqueles que são seus filhos. E a fé é algo que nós vamos acreditando, crendo, e ela vai crescendo. À medida que eu vou acreditando nas verdades de fé, nas verdades que foram reveladas por Deus, e aí tem o ato de fé, não é? À medida que eu vou crendo nisso, a minha fé vai aumentando. E a fé também vai fortalecendo o meu coração. Muitas vezes o nosso egoísmo, o nosso pecado deixa o nosso coração fraco, frágil, anêmico, raquítico. A fé vai fazendo o quê? Vai tirando essa anemia que foi provocada pelo pecado, pelo egoísmo. A fé vai dando uma nova vitamina à nossa espiritualidade, ao nosso coração, para que a gente seja fortalecido no nosso caminhar. Porque nós, como cristãos, precisamos ser fortalecidos no nosso dia a dia. Precisamos caminhar fortalecidos. E a fé é aquilo que traz. É aquilo que fortalece o nosso coração e nos aponta também para a salvação. Somente quem tem fé pode viver como salvo, como salvada. Do contrário, não tem como viver. Então nós precisamos viver de fé, vai dizer São João da Cruz. Mas nós precisamos, vai dizer São Guido Maria Conforte, ter uma fé viva, uma fé ativa. Uma fé que faça eu procurar, buscar e encontrar Deus em tudo e em todos. Eu preciso ver Deus em tudo e em todos. Isso é uma fé viva. Eu não posso só ver Deus na igreja, quando eu entro na igreja, porque ali é muito fácil.
Eu preciso ver Deus também na minha família. Eu preciso ver Deus no meu trabalho. Eu preciso ver Deus no ônibus que eu pego para ir para o meu trabalho, no meu carro quando eu saio para o trabalho, no trânsito, por mais complicado, e agora o trânsito já começa a ficar complicado, por mais complicado que seja, eu preciso também encontrar Deus aí. Então significa que eu estou tendo uma fé viva. E esse encontro com Deus não é um êxtase de ficar assim, parado, olhando para cima. Não. Eu encontro Deus nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, no sorriso de uma pessoa, na saudação de outra, na paciência que aquela pessoa tem no trânsito, na paciência que eu tenho no trânsito, no modo como aquela pessoa se dirige a outra de maneira respeitosa, acolhedora. Aí eu encontro Deus. Aí eu posso ver Deus, mas eu vejo se eu tenho uma fé viva. Por isso, então, a fé nos fortalece e nos salva. Todos nós temos a fé. Nós já trabalhamos aqui, esse mês, a respeito do batismo. Não deu para a gente trabalhar tudo, porque o nosso programa também é bem limitado, o tempo. Mas nós vimos alguma coisa a respeito do batismo. A teologia batismal vai nos dizer que nós, pelo batismo, recebemos 3 virtudes que são infusas, ou seja, você é batizado, você recebe essas virtudes. E nós chamamos virtudes teologais, de Deus. Virtudes que estão totalmente relacionadas com Deus. Quais são as 3 virtudes que nós recebemos pelo fato de nós sermos batizados? A virtude da caridade ou do amor, da esperança, lembra, ano passado estávamos no ano da esperança, e a virtude da fé. Agora, o fato de eu receber essas virtudes não significa que eu as viva, porque a virtude ela precisa ir crescendo no meu coração e na minha vida. E a virtude vai crescendo no meu coração e na minha vida se eu faço atos virtuosos. Então, são 3 virtudes que eu recebo no batismo. Hoje nós estamos vendo a virtude da fé. Essa virtude eu já tenho. Jesus já disse: peçam que Deus aumente a fé de vocês. Porque a fé nós já temos. Nem que seja uma coisa pequenininha ali, uma chama meio que está apagada, a gente já tem a fé. A gente precisa que a fé aumente no nosso coração e na nossa vida. E para que a fé aumente no nosso coração e na nossa vida, nós precisamos realizar atos de fé, atos de confiança em Deus, atos de confiança em suas promessas. Temos uma fé firme e pedimos, como o próprio Jesus nos ensinou, peçam que Deus aumente a fé. Então nós precisamos pedir que essas 3 virtudes teologais que nós recebemos no batismo aumentem no nosso coração, aumente na nossa vida. Mas o amor e a esperança vão aumentando no nosso coração e na nossa vida à medida em que a fé também vai sendo exercitada no nosso coração e na nossa vida. E à medida em que nós exercitamos a fé no nosso coração, a nossa vida espiritual vai se fortalecendo. E nós já vivemos nesse mundo com o coração lá no céu, com os pés aqui, porque a fé não anula as realidades terrenas, não anula, com os pés aqui, mas com o coração já voltado para o céu, que é a nossa verdadeira morada. Nós vamos para um rápido intervalo, fica aqui junto comigo, para que a gente possa continuar meditando a palavra de Deus. Nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, você é convidado a viver uma experiência transformadora. 14º Retiro Nacional em Curitiba, no Paraná, com o tema Reacender a Chama, voltar ao primeiro amor. Venha reavivar a sua fé, se reconectar ao momento em que você aceitou Cristo em seu coração. Pregações, louvor, momentos de espiritualidade, adoração ao Santíssimo e Santa Missa com condução do Padre Reginaldo Manzotti. 2 dias intensos de comunhão que unem pessoas de todo o mundo. Inscreva-se no 14º Retiro Nacional pelo site evangelizarepreciso.com.br e permita-se viver esse encontro com Deus. Quer conhecer a Lia Tridal, mas até agora não sobrou limite no seu cartão de crédito? Agora é o momento de você pegar o telefone, ligar e garantir o kit inicial no boleto, sem juros,
parcelado para você começar o seu tratamento com tranquilidade. Ligue agora, 0800 590 0435. Agora, se você já tem um problema na boca, eu indico para você o Kit Saúde Total Tridal. Ele vai com 70% de desconto, preço de custo, e ainda ajuda você que vem sofrendo com gengiva sangrando, inflamação, tártaro, mau hálito e até problemas recorrentes na boca e na garganta. Nesse kit, além do super desconto de 70%, você ganha o nosso enxaguante bucal com própolis verde, cloramina T. E esse enxaguante vai totalmente de graça. É tratamento completo para a casa inteira. A Tridal não é enxaguante comum, é tratamento bucal que não arde, não queima, não machuca a sua boca. 0800 590 0435. 0800 590 0435. E se a gente fosse pra... Descubra o Paraná, se é pra descanso ou se aventurar. Tanta beleza que não dá pra acreditar. Você vai embora com vontade de voltar. Quem conhece o Paraná se apaixona. O estado natural das maravilhas. Bora lá? Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Ei, para um pouco. Eu quero falar para você desse mineral que é o magnésio, muito importante para a sua saúde. Presta atenção nesse recado que pode mudar a sua vida. Está sofrendo com dores nas articulações, dificuldade para caminhar, ou até mesmo tem uma doença crônica como artrite, artrose, osteoporose? O magnésio ajuda muito a aliviar as dores. Ele vai fortalecer os músculos, os ossos, diminuir as inflamações. Inclusive, o magnésio, ele ajuda no fortalecimento das veias e das artérias, evitando inchaço, formigamento, má circulação. É o mineral da vida, são mais de 300 reações no seu corpo. Liga agora mesmo, 0800 591 8773. Você vai levar para casa o seca-barriga de presente e ainda tem um brinde extra, além do seca-barriga, pagamento para daqui 45 dias. Liga agora, 0800 591 8773. Novena de Jesus das Santas Chagas, toda terça às 11 da manhã, ao vivo, na TV Evangelizar. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, nesta manhã de terça-feira, dedicado a Jesus das Santas Chagas, pedindo ao Senhor das Santas Chagas que toque o nosso coração, que toque a nossa vida. Eu desejo que as chagas gloriosas de Jesus, que Jesus das Santas Chagas chegue aí, na sua casa, na sua família, até o teu coração, no ambiente que você se encontra nessa manhã, seja na sua casa, no seu trabalho, quem sabe em algum hospital, em alguma clínica, que nos acompanhe aqui através da TV Evangelizar, que Jesus das Santas Chagas venha em socorro das tuas necessidades. E essa transmissão e todas essas transmissões da TV Evangelizar acontecem graças à sua ajuda, graças à sua doação. Então você que pode, você que tem condições, nos ajude para que a TV Evangelizar possa ampliar o seu sinal e levar a muitas outras pessoas a graça de Jesus das Santas Chagas. E o nosso tema é: a fé nos fortalece e salva. Somos fortalecidos se nós temos uma fé viva que nos faça ver, procurar e encontrar a Deus em tudo e em todos. Não encontramos só Deus na Eucaristia, obviamente por excelência encontramos Deus na celebração da Santa Missa, pelo amor de Deus. Obviamente que por excelência também encontramos o Senhor nos sacramentos, nos 7 sacramentos. Obviamente que encontramos o Senhor quando meditamos a sua palavra, mas também podemos encontrar Deus lá no ônibus, quando estamos indo para o trabalho. Podemos encontrar Deus lá no parque, quando vamos fazer uma caminhada. Podemos encontrar a Deus em todos os lugares, se nós somos pessoas que mantêm a fé viva, a fé acesa no nosso interior e no nosso coração. E a palavra que nós vamos meditar se encontra na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Carta aos Efésios, Novo Testamento, capítulo 2, versículo 8. Veja o que nos fala o autor sagrado. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. E isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus.
O autor sagrado nos fala que se nós cremos, nós somos salvos. A salvação é um ato de fé também, da nossa parte. Por quê? Porque a salvação não é mérito. Eu não fiz nada para mim ser salvo. Inclusive, quando eu e você nascemos, a obra da salvação já estava feita. As portas do paraíso já estavam abertas. O véu lá do santuário já tinha se rasgado, como diz o Evangelho de Mateus. Nós já temos o paraíso acessível. Então, para que nós possamos fazer parte dessa salvação que Deus dá a cada um de nós, nós precisamos ter fé. Não é mérito. Não é pelos meus próprios méritos que eu vou ser salvo. Imagina que mérito nós temos para sermos salvos. Agora sim, isso não significa que basta agora eu dizer, não, mas eu tenho fé que Jesus me salvou, que bonito, olha aqui a cruz de Jesus, já estou salvo, não preciso fazer nada. Não. A fé me impulsiona a fazer boas obras, porque aqueles que são salvos fazem as obras dos salvados. Então, se eu me exercito na fé, automaticamente a fé me impulsiona a realizar obras concretas, obras de misericórdia, obras de amor, obras que transformem o ambiente aonde eu vivo. Uma pessoa de fé não pode ser uma pessoa fofoqueira, que fica cuidando da vida de todo mundo. Que tipo de fé é isso? Uma pessoa de fé não pode ser uma pessoa rancorosa, que guarda rancor de todo mundo, que anula as pessoas da sua vida. Não é? Hoje nós vivemos no mundo de anular todo mundo, da intolerância. Uma pessoa de fé não pode ser uma pessoa intolerante. Que fé é essa? A fé, ela me impulsiona a fazer totalmente o contrário. A fé me impulsiona a amar, me impulsiona a perdoar. A fé também me impulsiona muitas vezes a ficar calado, a não difamar o outro, a não caluniar o outro. A fé também me impulsiona a não andar por aí atacando os outros nas redes sociais, achando que todo mundo tem que passar pelo meu crivo. Não. A fé, ela me impulsiona a fazer obras. Qual que é a obra? A obra daqueles que são salvos. Então, não basta a gente dizer, não, e isso a gente que é padre cansa de escutar nos confessionários, né? Eu sou uma pessoa muito cheia de fé. Eu tenho muita fé, padre. Será mesmo? Porque não é as palavras, não basta só rezar sem parar todo dia para dizer que você tem fé, não. O que vai dizer que se você tem fé ou se você não tem fé são as tuas obras. Se você tem uma fé viva que te faça procurar, encontrar e ver a Deus em tudo e em todos, a tua vida vai ser diferente. Uma pessoa de fé, ela não fica alardeando que ela tem fé para todo mundo. Não. Ela vive, ela pratica, ela faz obras de fé que transformam o coração dela, que transformam a vida. Então, por isso, hoje nós vemos, é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Então, se você diz, eu sou salvo, pois mostre com as tuas obras que a fé te impulsiona a fazer que realmente você está salvo. E obras aqui não é construir igrejas. Obras aqui não é fazer isso, não, obras concretas, no nosso dia a dia. Nas situações que se apresentam no dia a dia na nossa vida. São essas pequenas obras que nós somos chamados. E aí nós podemos olhar para Santa Teresinha do Menino Jesus, que tão bem entendeu isso. A santa das pequenas coisas. Que no dia a dia, nas coisas pequenas, foi fazendo as obras da fé e que se santificou. Então a fé fortalece o nosso coração. A fé fortalece e salva. Só que ao mesmo tempo em que a fé vai nos salvando, ela nos impulsiona a fazermos obras daqueles que são salvos. Obras de misericórdia, obras do amor, da tolerância, do diálogo, da aceitação, da conversão. Se nós temos fé, nós precisamos se converter. Poxa vida, que história é essa que fala, não, eu tenho muita fé, mas vive ainda a vida como se fosse um animal? Não. A fé nos impulsiona também a uma conversão, a uma metanoia, que nós escutávamos e vamos escutar logo no começo da quaresma. Metanoia significa mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança interior. A fé me impulsiona também a fazer isso. Eu não posso dizer que sou uma pessoa cheia de fé, mas se eu não pratico a conversão,
Uma das obras da fé é me mover para a conversão. Porque eu creio que esse amor de Deus derramado no meu coração, derramado na minha vida, vem para me salvar, pois eu preciso adequar a minha vida para receber essa salvação. E como que eu vou adequar a minha vida? Bom, eu preciso me corrigir. Tem coisa que a gente precisa se corrigir, tem coisa que a gente não deve fazer, tem coisa que se a gente fez pedir perdão e agora recomeçar uma vida diferente, uma vida nova. Também são obras da fé, que são muito importantes que a gente tenha isso com clareza no nosso coração e na nossa vida. Gratuitamente, vai dizer o autor sagrado, fomos salvos, mediante a fé. Gratuitamente, porque nós cremos no sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos. Agora, mais uma vez, eu insisto, isso não significa que agora eu tenho que ficar de braços cruzados, como foi feita uma interpretação muito errada da Sagrada Escritura, dizendo, não, basta dizer que Jesus é o Senhor e está tudo ok, pronto, passe livre para o céu. Não. Eu creio, e porque eu creio, então o que acontece? A fé me impulsiona agora a produzir obras de salvação. A ir ao encontro daqueles que também necessitam. Porque eu sou salvo, agora eu também sou chamado a salvar, entre aspas, a levar essa salvação a outros. Para que outros também possam fazer a mesma experiência. E possam ter essa fé viva. E diante das minhas dificuldades, e aqui, meu irmão e minha irmã, crer em Jesus não significa que você não vai ter dificuldades não, viu? Não significa isso não. Crer em Jesus não significa parar de sofrer não. Nada disso. E se eu falasse isso, eu ia estar sendo muito mentiroso aqui. Não. Mas crer em Jesus e ter fé faz com que o meu espírito se fortaleça diante das dificuldades, diante das provas que inevitavelmente acontecem na vida. Fortalece o meu coração, me enche de esperança. Mesmo que eu veja que o mal esteja dominando o mundo, mesmo que eu veja que o mal está tentando dominar a minha vida, eu creio que a última palavra sempre será a palavra de Deus. Eu creio que Deus vai vir em meu favor e que o bem vai triunfar. A fé também me impulsiona a isso. Não me impulsiona a ser um otimista assim, de dizer, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não, esse otimismo não é nem cristão. Mas a fé me coloca com os pés no chão, na realidade que eu estou vendo, mas impulsiona o meu coração, a minha vida a dizer, eu creio em Deus. E eu creio que Deus sempre terá a última palavra. E que mesmo diante dos ataques, das calúnias, das difamações, o bem sempre vai triunfar. Mesmo diante das intolerâncias, mesmo diante dos ataques demoníacos, o bem sempre vai triunfar. Então a fé me impulsiona também a fazer isso. Então vamos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, que faça de nós homens e mulheres que carreguem em si essa fé viva, que nos faça procurar ver e amar a Deus em tudo e em todos. Encontremos a Deus, como eu dizia, na Sagrada Eucaristia, encontremos a Deus na confissão, encontremos a Deus em todos os sacramentos. Bendito seja Deus. Mas também encontremos Deus na nossa família, na nossa vida pessoal, no nosso trabalho. Às vezes é tão difícil, né? Mas vamos encontrar Deus. Deus também se faz presente aí. Não com estrondos. Deus se faz presente na simplicidade. É aí também que nós então somos chamados a encontrar a Deus. E se nós somos pessoas de fé, homens e mulheres de fé, nós produzimos então obras de fé, obras daqueles que são salvos, daqueles que são fortalecidos. Levamos esperança, levamos amor, levamos conversão, começando por nós, né? Levamos conversão, levamos alegria, levamos esperança a esse mundo e a tantas pessoas que estão desesperançadas da sua vida. Eu quero invocar a bênção de Jesus das Santas Chagas sobre você, sobre a sua família, nesta terça-feira, e que Jesus das Santas Chagas aumente a nossa fé, assim como aumentou a fé do apóstolo Tomé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Obrigado que você esteve aqui junto comigo, meditando a palavra de Deus nesta manhã. Fique agora com um bom dia evangelizar.